Olá, meus queridos e queridas. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre clonagem. O que seria clonagem? O que seria um processo de clonagem? Então, a clonagem é um processo natural, realizado principalmente por plantas, mas também por animais, que dão origem a novos seres de vida independente a partir de brotamento no corpo do indivíduo original. As plantas, por sua vez, podem produzir novos clones geneticamente idênticos através de brotamentos ao longo de um rizoma. Então, a clonagem de seres humanos, embora as técnicas de clonagem terem avançado nos últimos anos, a clonagem de seres humanos ainda está muito longe de acontecer. Além de alguns limites científicos, a questão ética e religiosa tem se tornado um anteparo para estas pesquisas com seres humanos. De um lado, as religiões, principalmente cristãs, colocam-se radicalmente contra qualquer experiência nesse sentido. Por outro lado, governos de vários países proíbem por considerar um desrespeito à ética do ser humano. No caso da clonagem humana reprodutiva, a proposta seria retirar-se o núcleo de uma célula somática. O que é uma célula somática? É uma célula 2N, é uma célula diploide, é uma célula do corpo humano, que tem o número total de cromossomas de uma espécie humana, de uma espécie de qualquer ser vivo. Que é diferente, por exemplo, em relação à célula somática, em relação à célula gamética ou célula sexual. A célula sexual, diferentemente da somática, ela é haploide, ela tem a metade do número de cromossomas de uma determinada espécie. E a somática ela tem o número total de cromossomas de uma espécie. Então, essa célula somática, que teoricamente poderia ser de qualquer tecido de uma criança ou adulto, inserir este núcleo em um óvulo e implantá-lo em um útero, que funcionaria como uma barriga de aluguel. Se este óvulo se desenvolver, teremos um novo ser com as mesmas características físicas da criança ou do adulto de quem foi retirado da célula somática. Seria como um gêmeo idêntico nascido posteriormente. Então, só para esclarecer um pouco mais. Então, a clonagem, ela seria um processo no qual você pegaria o óvulo, retiraria o núcleo desse óvulo e injetaria o núcleo de uma célula diploide do corpo humano. Então, você retira o núcleo do óvulo, né, que é a célula reprodutiva feminina, e injeta o núcleo de uma célula diploide 2N, de uma célula somática ali, e coloca isso, né, em relação à descarga elétrica para tentar desenvolver. Então, o esquema da clonagem. Então, aqui, no número 1. Então, aqui as células somáticas são retiradas do doador. Então, a gente retira a célula somática de alguma região do corpo do doador. E essas células serão cultivadas no laboratório, que é a etapa 2. Na etapa 3 de uma doadora, colhe-se um óvulo não fertilizado. Como eu falei antes, para iniciar o processo de clonagem, você precisa pegar o óvulo, retirar o núcleo do óvulo. Então, seria essa etapa aqui, que da doadora você colhe o óvulo não fertilizado e retira, né, no caso, na etapa 4, o núcleo contendo DNA é retirado do óvulo. Então, como eu falei, esse óvulo vai perder o núcleo. A célula cultivada é fundida ao óvulo por meio de corrente elétrica. Então, você vai pegar a célula que você cultivou em laboratório, que é uma célula somática 2N, e vai fazer com que ela se funda a esse óvulo sem núcleo. Eles vão virar uma única célula, ou seja, é como se você tivesse pegado o núcleo da célula somática, essa célula que foi retirada do corpo aqui e que foi cultivada em laboratório, e injetasse esse núcleo aqui no óvulo desnucleado, certo? Então, vamos lá. Então, a célula cultivada é fundida ao óvulo por meio de corrente elétrica. Então, há a fusão dessas células. Agora temos o óvulo fertilizado com uma nova informação genética, já que ele pegou a informação genética da célula somática que foi cultivada aqui, né? Que antes ele tinha o núcleo dele lá com a metade dos cromossomas que ele trazia da célula doadora. Só que agora ele vai carregar o núcleo da célula que foi cultivada em laboratório e que foi fundida com ele.
Este óvulo vai se desenvolver até a fase de blástula. Então, relembrando lá a questão do desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente tem a célula ovo, o zigoto, os blastômeros, depois 4 blastômeros, 16, 32, que seria a mórula, e posteriormente começa a surgir uma cavidade cheia de líquido no interior dessa mórula aqui, né, e vai formar-se a blástula, que é a etapa que está sendo comentado aqui. Então, um embrião com mais de 100 células, onde estão as células tronco, por exemplo, que eu comentei em uma outra aula do meu canal. Tá, então esse procedimento, só fazendo uma revisão aqui, como que vai acontecer todo o procedimento de clonagem, vamos ver aqui. Então, os pesquisadores retiram células de um animal cultivadas em laboratório, retira a célula da mama, né, como foi retirado aqui no caso da ovelha, de outra fêmea da mesma raça são extraídos óvulos não fertilizados. Então, aqui você tem a ovelha número 1 a ovelha número 2. Então, da ovelha número 1, você retira uma célula somática dela, uma célula do corpo dela, que não seria uma célula reprodutiva, que não seria uma célula sexual, que seria uma célula diploide, 2N, somática, e essa célula vai ser cultivada em laboratório. Da outra fêmea, que é a ovelha número 2, da mesma raça, você tira os óvulos não fertilizados. Em 3, aqui a gente percebe que são cultivadas as células, né, somáticas que foram retiradas em laboratório. E o óvulo, né, o núcleo do óvulo aqui da célula doadora, que é a ovelha 2, ele é retirado. Então, repetindo. A ovelha 1, ela doou a célula somática, a ovelha 2 doou o óvulo, que foi retirado do núcleo. E aí fez aquela junção, aquela fusão que a gente viu no slide anterior, da célula somática, que foi retirada de uma ovelha, com o óvulo sem o núcleo, que foi tirado de outra ovelha. Aí o embrião é implantado no útero dessa fêmea, né, e nasce o animal clonado. Então, esse seria o processo da clonagem. Então, por exemplo, foi feito com a ovelha Dolly, né? Passados 4 anos, Dolly ainda é o animal mais famoso clonado do mundo. É tão rara e valiosa que foi posta em quarentena com sua filha Polly, para resguardá-la do surto de febre aftosa na Grã-Bretanha. Então, na época, foi feito todo esse procedimento com a ovelha Dolly, que foi produzida a partir de clonagem. Por enquanto, fracassaram todas as tentativas de clonagem de primatas, então não foi possível clonar primatas ainda, mas os estudos ainda estão acontecendo, estão avançando. Então, a clonagem de animais. Então, a clonagem de animais tem aplicação para conservação e melhoramento genético. Com fins de conservação, ela serve para implantar bancos genéticos que guardem material de diferentes espécies, para melhoramento, porque é uma técnica que permite reproduzir de maneira mais ampla filhos de animais de qualidade superior, como touros e vacas com maior capacidade reprodutiva ou vacas que produzam mais leite. Então, por exemplo, você tem uma vaca lá que é capaz de uma produção de leite maior, você vai pegar aquela vaca e vai clonar ela e você vai aumentar a sua produção. Então, seria um dos eventos, né, um dos adventos da clonagem. A clonagem de animais no Brasil foi iniciada em março de 2001, com o nascimento de Vitória, uma bezerra da raça cimental, desenvolvida pela equipe de Rodolfo Rupsch, coordenador do projeto de biotecnologia de reprodução animal da Embrapa. De lá para cá, nenhum outro animal foi clonado, embora alguns grupos venham desenvolvendo pesquisas, principalmente em clonagem de bezerros. Esses animais são escolhidos por terem apelo comercial e por terem um período de gestação longo, o que gera normalmente apenas um indivíduo, ou seja, para aumentar o lucro, não é, do fazendeiro. Então aqui enfoca a bezerra Vitória, que foi feita a clonagem dela lá pela Embrapa, né, em 2001, e um pouquinho aqui do histórico sobre a ovelha Dolly. Então, a ovelha Dolly, ela foi o experimento, né, que deu origem à ovelha Dolly. Ele foi realizado em 23 de fevereiro de 1997. O Instituto Roslin, na Escócia, revela ao mundo o primeiro clone de um mamífero adulto. A ovelha Dolly tinha 7 meses e a ovelha Dolly morreu alguns anos depois da experiência e apresentou características de envelhecimento precoce. O telômero, parte do cromossomo responsável pela divisão celular,
pode ter sido a causa do envelhecimento precoce do animal. Por isso, o telômero tem sido alvo de pesquisas no mundo científico. Os dados estão sendo até hoje analisados com o objetivo de se identificar os problemas ocorridos no processo de clonagem. Dolly só nasceu depois de 276 tentativas que fracassaram. Ou seja, não é um processo tão simples, não é um processo tão fácil de acontecer. E há esse problema aqui, né, no caso, porque a ovelha, né, voltemos lá no slide de apresentação. Então, no caso, se essa ovelha 1 aqui, ela tem 7 anos, a ovelha clonada, que foi inserido aqui a célula somática dessa ovelha 1 na ovelha 2 aqui no óvulo dela, ela já vai nascer com a idade dessa ovelha que eu falei aqui, ó, né? Então, no caso, o envelhecimento precoce foi uma das causas, né, que levaram a Dolly, que é a ovelha mais famosa que foi clonada até hoje, à morte, né? Então, no caso, a Dolly, ela faleceu por conta principalmente da questão do envelhecimento precoce por uma degeneração no telômero. Em uma outra videoaula eu vou dar mais características a respeito do cromossoma e comentarei com mais detalhes a respeito do telômero, tá? Então tá. Em todo esse processo, né, de clonagem que foi tentado, há tentativas de fazer com os animais, se sabe que a clonagem ela é feita, né, no caso, com os vegetais, né? Então, no caso, os vegetais, eles têm uma clonagem natural. Então, as plantas, por sua vez, podem produzir novos clones geneticamente idênticos através de brotamentos ao longo de um rizoma, que é um caule subterrâneo, né? Um rizoma. Na agricultura, a clonagem é uma técnica já bastante utilizada. Segundo Luiz Carlos da Silva Ramos, diretor do Centro de Genética, Biologia Molecular e Fitoquímica do Instituto Agronômico de Campinas, as plantas podem ser propagadas de duas maneiras, assexuada e sexuada. Sexuada é a tradicional, via semente. Então, a sementinha seria uma forma de reprodução sexuada da planta. Ali você tem o embrião da planta. Você planta uma semente, nasce uma planta assexuada, e é via clonagem, afirma. Ele explica que tradicionalmente isso é feito por estacas. Você tem uma planta, corta o caule dela em várias partes e planta. Por exemplo, a gente faz isso com a mandioca. A gente corta o caule da mandioca adulta e planta ali o caule, né, da planta, que seria também uma técnica de clonagem natural que já é feita há muito tempo. Cada uma dessas novas plantas é uma cópia idêntica à original. A vantagem dessa tecnologia é que se obtém a original. Cada uma dessas novas plantas é uma cópia idêntica à original. A vantagem dessa técnica é que se obtém uniformidade. As plantas possuem todas a mesma cor, o mesmo sabor e apresentam o mesmo período de maturação. Então, a clonagem em células vegetais ela já é bastante conhecida e tal, ok? Então, nossa aula, que tentou esclarecer alguns pontos da clonagem, tá? Só fazendo uma recapitulação aqui, um resumo, né, de tudo que foi falado. Relembrando, a clonagem é uma técnica de inserção de núcleo. Inserção de núcleo de uma célula diploide, de uma célula 2N, de uma célula somática, que é uma célula do corpo. Como eu mostrei aqui, a ovelha 1, ela doou a célula somática, né, aqui da mama dela e tal, e a ovelha 2 doou o óvulo, que foi retirado do núcleo e injetado o núcleo dessa outra ovelha, que é a número 1, no óvulo da ovelha 2. E a partir daí, né, a partir da fusão dessas células, o embrião foi implantado no útero de uma ovelha fêmea e nasceu o animal clonado, ok? Até mais, né, a nossa aula encerra por aqui, até mais. Se inscrevam no meu canal, curtam aí as notificações e até uma próxima aula.